Fala, meus programadores, olha eu aqui de volta. Bom, já fazia alguns meses que o canal não recebia vídeo novo. Eu acredito que alguns de vocês estranharam, né, por eu ter sumido basicamente. Mas aconteceram algumas coisas, meu computador, a fonte dele queimou. Depois a minha cadeira também quebrou e eu fiquei meio desmotivado para gravar vídeo. Enfim, em resumo, esse foi o motivo do meu sumiço, né? Aconteceram outras coisas, mas não vem ao caso. E nesse vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo bem interessante que eu acredito que eu não cheguei a gravar aqui no canal, que basicamente a gente vai consumir uma API, tá? Então vou mostrar para vocês como é que a gente faz consumo de API usando o OpenFem. Eu poderia utilizar o HTTP Client, mas a gente vai utilizar o OpenFem, né, porque ele é uma biblioteca HTTP, né, para a gente fazer comunicações entre APIs REST. E aí são comunicações mais simplificadas, tá? E especialmente também ele é muito utilizado em ambientes com Spring Cloud, tá? Então a integração dos dois é bem interessante. E vamos dar início ao nosso projeto aqui, tá? Eu vou criar o pacote, né? O group ID, o projeto, enfim. Vou chamar de tech.jamesondev e o nome do projeto ele vai ser Lab OpenFem, tá? Então vou colocar aqui Lab OpenFem. A API que a gente vai consumir, eu já deixei ela reservada aqui, tá? A gente vai utilizar a API de nomes do IBGE. Aqui no site do IBGE tem diversas APIs aqui que vocês podem brincar, mas eu escolhi essa daqui, essa API de nomes, que a gente vai consumir um endpoint aqui, tá? Para basicamente buscar o nome de uma determinada pessoa e o sexo dela também, né? Que a gente vai passar pelo parâmetro da URL. Bom, nosso projeto ele vai ter algumas dependências, como por exemplo a própria dependência do OpenFem, né? E a gente também, eu vou colocar o Lombok para facilitar na parte de getters e setters, tá? Fora isso, eu deixei reservado também aqui a dependência do Jackson, mas a gente vai colocar ela futuramente no projeto, tá? Então vou usar o Java 17, versão 3.2 do Spring, Maven para o empacotamento, e é isso. Vou gerar o projeto, acredito que não falta nada. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo e vou apenas extrair esse projeto. Então, vou vir aqui, setzip, extrair aqui. Agora eu vou abrir o meu IntelliJ. Bom, abri aqui o meu IntelliJ já com o projeto aqui aberto. A primeira modificação que a gente vai fazer é no .xml, tá? Eu vou estar inserindo a dependência do Jackson, que a gente vai precisar utilizar. Vou botar a versão mais recente aqui. Copiar tudo isso aqui. Beleza. E vou colar aqui abaixo da dependência do Lombok. Vou tirar esse comentário aqui. Salvar aqui e pedir pro Maven fazer um reload, né? Aí ele vai fazer o download aqui da dependência do Jackson. Bom, aqui no nosso projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer eu não coloquei nenhum start do Spring, né? Principalmente do Spring Web. A gente basicamente vai usar somente o terminal, tá? Eu vou vir aqui, vou fazer a configuração de execução da aplicação. Então vou escolher aqui Application e vou pedir para selecionar a classe principal, né, para poder rodar o projeto. Eu vou dar só o nome aqui de exec, tá? De execução aqui do nosso projeto. Beleza. Aqui na nossa classe principal, como a gente vai fazer por linha do comando, né? Eu vou implementar o Command Line Runner para a gente poder fazer a execução desse método, beleza? E dentro desse método a gente vai basicamente montar a nossa chamada usando o OpenFem, tá? Então beleza, a gente já tem a nossa dependência aqui do Jackson, a gente já tem a nossa dependência também do OpenFem. Só que a gente tem que dizer para o nosso projeto Spring que a gente vai usar o OpenFem. A gente tem que basicamente habilitar ele, tá? E aqui no start do Spring, a gente vai botar a anotação @enable fem clients, tá? Então, basicamente isso daqui vai permitir com que a gente use o OpenFem. E como é que a gente usa? Basicamente o OpenFem, a ideia dele, né, é a gente criar uma interface. E essa interface ela vai ter métodos get, post, put, que basicamente são métodos que vai fazer a comunicação com a API que a gente quer consumir, tá? Então eu vou criar aqui um pacote no nosso projeto de interfaces.
E aí a gente, como vai consumir a API do IBGE, né? Então aqui a API de nomes, eu vou dar o nome dessa interface como IBGE Consumer, beleza? Então vai ser uma interface aqui e eu vou chamar de IBGE Consumer, beleza? Ok, essa interface IBGE Consumer, ela também vai ter uma anotação acima dela que vai ser o @FENClient, ok? Essa anotação, basicamente, eu vou passar dois valores, que basicamente o seria a propriedade value, né? Que seria como se fosse o nome desse consumidor. Eu vou chamar de IBGE-consumer, tá? Só para identificar. E o segundo parâmetro seria a URL, beleza? A URL da API que a gente quer consumir. Só que eu vou fazer uma parada bem legal aqui, que é o seguinte: em vez de a gente pegar a URL do IBGE, que seria essa URL aqui, ó, digamos que a gente vai fazer um get para essa URL aqui, ó, que traz os nomes. Você passa o nome como parâmetro e passa um sexo, certo? Então, basicamente essa URL traz esses dados aqui. E aí eu vou pegar essa URL aqui, vou dar um Ctrl+C nela e colaria aqui. Em seguida a gente faria uma requisição get, tá? Passando outro parâmetro no get, que seria o nome, né? E também no parâmetro da requisição a gente passaria qual seria o sexo, tá? Mas eu vou fazer um pouco diferente. A gente vai basicamente criar uma variável de ambiente, tá? Então eu vou vir aqui no projeto e Edit Configuration. Vou selecionar aqui Environment Variables, vou criar uma nova e vou botar aqui, ó, IBGE-URL. O valor seria a nossa URL. Eu vou botar um barra aqui também para facilitar no final, porque depois a gente vai fazer o get e vai usar path variable, né? Vou clicar aqui em OK, vou clicar em Apply e OK. Pronto, agora a gente já tem uma variável de ambiente. Eu vou ter que chamar aqui essa variável de ambiente. Como é que eu faço isso? Cifrão, abro chaves e coloco o nome da minha variável, que é IBGE-URL. Pronto, feito isso, a gente já tem basicamente a nossa URL mapeada como uma variável de ambiente. Para a gente fazer a requisição para aquele endpoint, a gente usa basicamente a notação get, tá? E aí get mapping, eu vou passar uma variável, né, que seria nome. E aí a gente monta basicamente o nosso método que vai fazer essa requisição get, beleza? Esse método que vai fazer a requisição get, deixa eu só ajeitar o microfone aqui. A gente o retorno vai ser uma string, né? A gente vai ter o nome do método. Eu vou chamar de get name and sexo. Tá? Então a gente está buscando o nome e o sexo. E aí eu vou ter um @path variable, que seria o nome, né? Que eu vou passar. Tá aqui string, nome. E aí a gente vai passar também o sexo. O sexo a gente usa o request param. Ele não vai ser requerido, tá? Então, se eu não quiser passar o path, eu não preciso passar. E aí a gente coloca string sexo, tá? Pronto, feito o nosso método, colocar o ponto e vírgula aqui. A gente já tem a nossa requisição sendo feita, entre aspas, né, pro nosso endpoint lá da API do IBGE. A gente pode já testar diretamente. Para isso, bastaria que a gente injetasse aqui a nossa interface, né? Então poderia ter um private IBGE consumer, vou injetar essa interface aqui. Então @outward, e aí eu botaria string, vamos fazer só um teste, tá? IBGE consumer.getName and sexo, e aí eu vou ter que passar o nome Jamerson, e o sexo vou botar somente um M, tá? Eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente poder testar agora, e vou rodar o projeto em debugger para a gente ver o que é que chega aqui, tá? Então, rodando o projeto em modo debugger, a classe principal vai ser executada, ele vai cair nesse método, e aí provavelmente a gente já vai ter aqui, ó, os dados
que vai ser disparado na requisição, tá? Então vou pro próximozinho aqui. E aí a gente consegue ver, ó, que ele trouxe os dados aqui, tá? Ele foi basicamente lá na API e fez a requisição, beleza? Agora a gente vai ter que melhorar isso daqui, tá? Então a ideia seria que a gente transformasse isso daqui num objeto e fizesse a conversão usando o Jackson, tá? Então vamos fazer isso agora e deixar isso aqui até mais interessante, né? Eu não vou fazer, lembrando, eu não vou fazer essa requisição direto aqui na minha classe principal, né? Então a gente vai separar um pouquinho as responsabilidades disso daí, tá? Então vou apagar isso daqui, vou apagar isso daqui, vou salvar. A princípio vamos criar um novo pacote, tá? Então eu vou chamar de records esse pacote. Vou criar uma classe aqui, na verdade uma classe não, uma record e vou colocar o nome de names para essa record. Essa record basicamente ela vai mapear o que chega, né? Então eu tenho que o JSON, as propriedades do JSON que eu tenho é nome, sexo e localidade. Depois a gente vai tratar isso daqui, tá? Vamos lá. Então eu vou ter um string nome, string sexo e string localidade, tá? Agora, Jamerson, tu tem esse outro array aqui, ó, que traz mais informações, que seria outro objeto, que seria o res. Eu não entendi muito bem por que res, mas tudo bem, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova record. Pacote não, record. Vamos vir aqui, Java Class, e vamos chamar de detail, tá? Detail vai ser uma record. Nos detalhes, eu vou denominar isso aqui como detalhes, tá? Eu tenho período, que é uma string, e tenho frequência, que pode ser um integer, tá? Então, string, período, e vou botar integer, frequência. Beleza. Só que nota que isso daqui é o que? É um array, né? Então, para me chamar aqui, ó, em names, eu vou ter que chamar um list de detail e eu vou colocar res aqui no nome do atributo. Prontinho, gente, mapeado certinho aqui o nosso objeto de nomes, né? Agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou ter um pacote que eu vou chamar de main, tá? Vai ser tipo o pacote principal, vou colocar minúsculo mesmo. E nesse pacote eu vou criar uma classe que eu vou chamar de labMain, tá? Essa classe aqui basicamente ela vai fazer o seguinte: a gente vai criar o nosso método nela, tá? E depois a gente vai chamar ela justamente aqui na nossa classe principal, beleza? Então, além dela, a gente vai ter também um pacote que eu vou chamar de útil, que vai ser o nosso pacote de conversor, tá? E aqui dentro do nosso pacote de interfaces, eu vou ter uma nova interface que eu vou chamar de IBGE Convert, tá? Que vai ser basicamente um método que vai ter nessa interface com a função de converter os nossos dados que vão chegar na nossa request que a gente vai fazer, tá? Então vou criar aqui essa interface IBGE Convert, e nessa interface basicamente a gente vai criar o nosso método de conversão, tá? Esse método a gente vai fazer ele bem genérico, beleza? Então a gente já começa declarando esse método como genérico, beleza? Então a gente abre e fecha diamante e bota o T aqui do generics. O tipo desse método também é genérico, mas aí ele vai retornar um array, tá? E eu vou chamar de getData, o nome do método. A princípio, getData não, getData convert, né? A princípio ele vai receber o primeiro parâmetro, que vai ser uma string, vai ser o JSON, tá? A resposta que vai chegar do nosso JSON a gente vai passar nesse primeiro parâmetro. E o segundo vai ser a nossa classe, o tipo dela, né? Então para isso a gente vai também fazer ele genérico, e aí a gente usa o class t e a gente passa o nome aqui, tclass, tá? Feito isso,
esse método ele também pode lançar uma exceção, e aí eu vou chamar o throws JSON processing exception, tá? Então qualquer coisa, se tiver algum erro de processamento desse JSON, ele lança essa exceção, beleza? E aí a gente vai ter no nosso util, a gente vai ter um método conversor. Então eu vou ter aqui um Java class e eu vou chamar de util convert data, que seria a conversão de dados, tá? Basicamente. Nessa classe utilitária, né, que a gente criou, a gente vai implementar a nossa interface, que é o IBGE convert, tá? E aí a gente vai sobrescrever, né, implementar o método. E aí sobrescrever ele, mas para isso eu vou precisar do Object Mapper. Cadê? Ih, rapaz. Object Mapper. Tá, não apareceu. Eu acho que foi por conta da nossa dependência aqui, galera. Não, acho que não seria Jackson Core. Acho que seria, deixa eu tirar a version Jackson Data Bind. Eu acho que eu peguei a dependência errada, tá? Deixa eu dar um reload aqui no projeto. Beleza, então vamos lá. Beleza, deu reload no projeto. Vamos tentar novamente. Object Mapper. Agora foi, hein, gente? Object Mapper, vou chamar de Mapper. Recebe New Object Mapper. Ok. E aí, nesse Mapper, eu vou passar no nosso método aqui, né? Eu vou usar esse Mapper ponto read value. E aí eu passo o JSON e o tclass, tá? Opa, ele tá reclamando aqui. Vamos ver o que é. Ele pede um casting. Tá. Já sei onde é que foi que eu errei. Aqui seria a nossa classe, né? Aí, aqui seria um array. E aí, eu acho que eu errei aqui também no nosso IBGE convert. Que no caso aqui o retorno seria da nossa classe, seria um array aqui. Beleza? Voltando aqui na nossa classe conversora. Já parou de dar erro, tranquilo. Voltando aqui, isso daqui basicamente a gente vai receber uma string, né? E aí a gente vai fazer a conversão dessa string no nosso objeto que a gente vai passar. Que no caso seria o nosso objeto names, tá? Então aqui agora no nosso lab main a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar o nosso método que ele vai retornar basicamente uma string, tá? Então a gente vai ter um public string get name and sex. E aí esse método ele vai receber dois parâmetros, tá? Que vai ser o string name, que vai ser o nome, né? E o string sex, tá? Feito isso, a gente vai precisar tanto do nosso conversor quanto da nossa interface do IBGE Consumer, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer aqui, vamos na nossa classe principal, né? Eu vou ter uma injeção, tá? @autoride de private IBGE Consumer, vou chamar de IBGE Consumer, e vou ter um private util convert data, chamado de convert igual a new util convert data, tá? E aí, quando eu instanciar a minha classe principal, lab main, vou chamar aqui lab igual a new lab main, eu vou passar aqui o IBGE consumer no construtor e vou passar o conversor. Isso daqui para eu poder utilizar lá do outro lado, tá? Por quê? Quando meu projeto startar, a primeira coisa que vai rodar seria a classe principal, tá? Então eu preciso injetar isso daqui para poder utilizar lá na minha classe LabMain, porque aqui é onde eu vou montar o meu método, beleza? E aí o meu método que vai ter um retorno quando eu chamar ele aqui, o lab.getNameAndSexo, que eu vou passar o nome Jamerson e vou passar o sexo masculino, tá bom? Então ponto e vírgula aqui, e aqui eu vou criar os construtores lá, beleza? Aqui eu vou precisar do private IBGE Consumer
e aí eu vou chamar de IBGE Consumer, e vou ter o private útil convert data. Então eu faço um this.IBGE Consumer recebe IBGE Consumer, this.convert data recebe convert, beleza? Ok. Bom, feito isso, agora a gente pode construir o nosso método aqui na nossa classe main, tá? Lembrando que esses atributos aqui, né, a gente pode declarar eles como final, tá? Então, final, agora a gente pode utilizar o IBGE Consumer .getName em sexo, passando o name que eu recebo como parâmetro e o sexo que eu também recebo como parâmetro, tá? Então, clicando sobre o método, eu uso o atalho Ctrl, Alt e a letra V, e aí ele cria o retorno. E aí eu vou dar o nome de response, beleza? Esse response, como a gente viu, basicamente ele é uma string, né? E aí a gente vai precisar fazer a conversão. Aí eu chamo convertData.getDataConvert, né? E aí eu vou passar o JSON, que seria o nosso response, e vou passar a classe que eu vou basicamente transformar, que seria names, tá? Então names.class, só que aí vai ser um array, beleza? E aí eu vou colocar o ponto e vírgula. Ele está reclamando aqui porque a gente tem que adicionar a exceção, tá? Então eu vou jogar essa exceção para cima. E aí eu uso novamente o atalho Ctrl Alt V, que aí eu vou ter o names aqui. E aí eu vou ter o... vou botar names response, tá? Eu tenho que retornar uma string, então eu vou dar um return arrays.toString passando o names response, tá? Então isso daqui já me retorna uma string. Eu posso ir na minha classe principal agora, labmain, quer dizer, labmain não, labopenfane. Agora a gente basicamente terminou, né? Como isso daqui retorna uma string, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um salto aqui, né, para ele poder imprimir isso daqui na tela e a gente poder visualizar a resposta, tá? Bom, como vocês podem ver, o nosso projetinho ficou até legal, o nosso lab, porque a gente conseguiu automatizar a nossa requisição, tá? A gente utilizou, por exemplo, uma variável no ambiente, e aí eu poderia consumir outras APIs e eu poderia controlar isso daqui por variáveis de ambiente, tá? Eu poderia também ter outros métodos aqui, não apenas o getName e sex, tá? Vocês podem explorar também bastante a API aqui do IBGE, tem outras requests, e aí eu deixo para vocês como desafio. Aqui mais abaixo tem a parte de ranking, tá? Então treinem um pouco a request para esse endpoint aqui. Essa URL basicamente ela mostra os nomes ranqueados e aí mostra a frequência. Então Maria está no ranking no top 1, né, do nome mais utilizado, e aí ele diz a frequência com que esse nome é utilizado, tá? Então explorem bastante a API do IBGE. Dá para praticar, dá para você criar um lab e desenvolver bastante o uso do OpenFame, tá? Então a gente, como eu estava falando, a gente separou a nossa conversão também, a gente abstraiu ela a partir de uma interface, tá? E aí a gente criou uma classe que consome e faz essa conversão, beleza? Que no caso que implementa. Em seguida a gente substituiu, né? Em vez de a gente fazer todo esse código aqui todos os métodos, né, na nossa classe principal. Aqui eu fiz só um método, né, que pega o nome e o sexo. Mas quando vocês forem fazer, por exemplo, de ranking, então vocês vão ter outro método. Agora imagina, a tua classe principal aqui cheia de método. Isso aí já não fica legal, né? Então a gente basicamente separou direitinho as classes, né, e não deixou o código todo jogado lá na classe principal, né? Então eu vou executar aqui o projeto para a gente ver o nosso retorno aqui do nosso método do LabMain, tá? Como vocês podem ver, ele imprimiu aqui, ó, names, e aí Jamerson, trouxe certinho aqui o res também, tá? Esse res, ele não exatamente precisa ser res na declaração aqui. Eu poderia chamar de detail, tá? Mas aí eu precisaria usar a anotação @JSONProperties, e aí eu deveria mapear como res, beleza? Porque senão quando ele fosse olhar, o atributo detail eu não tenho aqui no JSON, mas aí ele usa o JSON Properties para procurar essa propriedade naquele JSON, beleza? E aí, como vocês podem ver, vai continuar funcionando
tudo certinho, beleza? O detail também mostra tudo certinho. Enfim, é isso que eu tinha para esse vídeo. Fazia tempo que eu não gravava nenhum vídeo para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, provavelmente eu vou voltar com a minha frequência de vídeos. Deixa aqui abaixo nos comentários algum vídeo que vocês desejam ver aqui no canal, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você, meu programador e minha programadora, e um beijo. Fui!